Feitas as provas alimentares, feitas as estimulações alimentares, rompemos o nojo, entendemos melhor a memória da criança, agora chegou a hora da gente ampliar o padrão alimentar, certo? Então, eu vou começar com o caso da criança que a gente conseguiu evoluir. Aquela criança que a gente simplesmente conseguiu que ela provasse um alimento e ampliasse, né, a oferta. Vamos supor, em opções, quanto à textura, quanto ao formato do alimento, certo? Então, vamos lá. A criança provou o frango desfiado, gostou. O que eu faço agora? Eu vou inserir esse frango na rotina alimentar da criança. Uma criança sem dificuldade alimentar, ela precisa receber a exposição desse alimento no mínimo de 12 a 15 vezes. Uma criança com dificuldade alimentar, ela precisa passar por isso pelo menos 25 vezes a 30 vezes. Então, a gente precisa continuar insistindo, continuar ofertando, inserir realmente esse alimento na rotina dela. O que acontece muito é que, assim, a criança provou o alimento uma única vez e os pais simplesmente não ofertam mais. Os pais desistem de ofertar porque falam, não, meu filho já comeu, eu não vou mais ofertar. Então, por favor, não seja esse pai, não seja essa mãe. Se ele provou e ele gostou, você tem que criar uma rotina. Você tem que fazer com que a criança realmente tenha uma frequência com este alimento. Porque a partir do momento que eu tenho essa constância de provar os alimentos, eu vou poder mudar meu hábito alimentar, eu vou realmente ressignificar meu comportamento alimentar. E esse é o nosso real objetivo. Mas, se o seu caso foi o caso da criança que, Jéssica, meu filho não provou, meu filho não levou a boca, meu filho só tocou no alimento, meu filho não tocou no alimento, o que é que eu vou fazer? Você simplesmente vai respeitar o comportamento alimentar do seu filho, você simplesmente vai respeitar o limite do seu filho e vai entender que isso é um processo. Eu não posso fazer com que a criança rompa toda uma questão de nojo alimentar, de memória alimentar muitas vezes afetada, muitas vezes negativa, do dia para a noite. Você vai continuar estimulando seu filho em atividades lúdicas, em perceber os alimentos que ele já aceita, em tocar os alimentos que ele ainda não aceita, tocar, ver, cheirar. Se ele não quer tocar, você vai respeitar o limite de ver e o limite de cheirar. A partir do momento que você respeita isso, a gente consegue avançar aos poucos, certo? Se eu quero ampliar os limites alimentares do meu filho, eu preciso respeitar os limites dele. Eu preciso respeitar o não dele. Entender que o não é um ponto que a gente precisa entender que simplesmente não dá mais para assistir naquele momento. A gente assiste em outro dia, em outro momento, certo? Por favor, não coajam as crianças. Não façam disso um momento estressante. Insere o alimento em momento lúdico. Conversa com a criança sobre o alimento. Tenta resgatar as memórias da criança, que eu já expliquei em outro vídeo. E a partir daí a gente pode, novamente, pensar em novas formas e estratégias de novos alimentos que a criança venha a aceitar. Observa bem o padrão alimentar que a criança já tem e tenta inserir alimentos que ela já aceita. Não vai para o extremo. Se ela come chocolate, não tenta inserir o brócolis. Se ela come chocolate, insere o mousse de chocolate. Sabe? Se ela come banana, não vai tentar inserir o brócolis. Se ela come banana, insere a vitamina de banana, o bolo de banana. É mais fácil do que a gente partir de extremos. Mesma coisa é com carnes crocantes, com alimentos crocantes, com alimentos secos. Não vai partir do seco para o pastoso. Não. Existe uma linha de limite. Se ele só come alimentos secos, a gente vai procurar alimentos semelhantes a esse, mesmo que ainda na mesma textura, para poder a gente inserir futuramente novas texturas. Primeiro a gente trabalha com o que a gente já tem, para depois avançar. Não adianta a gente partir do líquido para algo mais sólido, mais seco, ou do seco para algo mais úmido. Isso não é respeitar o limite. Se sua criança deu uma resposta positiva, assim que você tentou, joia, avança e segue o alimento da rotina. Mas, se esse não foi o caso, vamos aos poucos, certo? Se vocês têm dúvidas sobre esse tema, me manda mensagem no direct que eu vou responder.
de acordo com o caso de cada família, de cada mãe, de cada pai e principalmente de cada criança e seu desenvolvimento. É preciso ressaltar também que crianças com especificidades quanto ao desenvolvimento infantil apresentam sim dificuldades alimentares. Por exemplo, atraso no desenvolvimento, alterações sensoriais, alterações cognitivas, e a gente precisa entender se esses fatores também estão interferindo fortemente no comportamento alimentar. Se é o caso, a gente vai ter que precisar de uma equipe muito profissional. E aí, cada cidade tem uma equipe que atua de uma certa forma. Com certeza vão poder lhe ajudar da melhor forma possível.